Uma plataforma FPSO da Petrobras é uma das estruturas industriais mais caras e complexas que existem. É um navio que não navega. Fica ancorado no meio do oceano, a centenas de quilômetros da costa, extraindo petróleo de reservatórios que ficam a até 7 quilômetros abaixo do leito marinho, processando esse óleo a bordo, armazenando nos próprios tanques e transferindo para navios-tanque que levam o produto ao mundo. FPSO é a sigla em inglês para Floating Production, Storage and Offloading. No Brasil, é o coração do pré-sal. E entender a economia de possuir uma dessas unidades é entender boa parte de como a Petrobras funciona como negócio. O pré-sal em si já merece uma explicação rápida antes de se falar de dinheiro. Trata-se de uma camada de rocha rica em petróleo localizada abaixo de uma espessa camada de sal, no fundo do oceano, ao longo da costa brasileira. Essa formação geológica ficou escondida por décadas porque a tecnologia disponível não conseguia sequer enxergar o que havia lá embaixo. Quando a Petrobras confirmou as primeiras descobertas comerciais expressivas, em 2007, ficou claro que o Brasil tinha em mãos um dos maiores achados petrolíferos do século. O Campo de Búzios, sozinho, é hoje considerado o maior campo de petróleo em produção em águas profundas do mundo. O desafio era que extrair esse petróleo exige tecnologia que praticamente não existia. E construir essa tecnologia custou décadas e uma quantidade de dinheiro difícil de dimensionar. O ponto de partida para calcular o custo de possuir uma plataforma é a fabricação da unidade em si. Uma FPSO moderna de grande porte custa em torno de os 3 bilhões desses. A Petrobras contratou recentemente a construção das plataformas IP-82 com a empresa singapuriana Keppel Shipyard por os 2.983 bilhões de reais cada, cerca de 15,5 bilhões de reais por plataforma, totalizando mais de 30,9 bilhões de reais pelas duas. Esse valor foi considerado inédito para esse tipo de encomenda no Brasil. Para dar uma escala comparativa, uma única plataforma de última geração custa mais do que o PIB anual de dezenas de países pequenos. Estamos falando de um ativo que leva de 4 a 6 anos para ser construído, exige estaleiros com capacidade industrial enorme e envolve contratos com centenas de fornecedores espalhados pelo mundo. E esse é apenas o custo de fabricar a plataforma. Antes disso, a Petrobras já gastou anos e bilhões em exploração sísmica, levantamentos que usam ondas sonoras para mapear o subsolo marinho, e em perfuração de poços exploratórios, cada um custando entre os 100 reais, os 200 milhões de reais só para ser aberto e avaliado. Muitos poços exploratórios são perfurados e descartados, porque o reservatório não é comercialmente viável. O Campo de Búzios foi descoberto em 2010 e levou anos até entrar em produção comercial. O processo de desenvolvimento de um campo inclui ainda o lançamento de dutos no fundo do mar, a instalação de equipamentos submersos chamados de árvores de Natal molhadas e um extenso processo de licenciamento ambiental junto ao IBAMA e à ANP. A distância entre o primeiro investimento e o primeiro barril vendido pode facilmente passar de uma década, e o capital imobilizado nesse período não gera retorno algum. Pouquíssimas empresas no mundo têm fôlego financeiro para operar nesse prazo, o que, por si só, explica por que a indústria de petróleo em águas profundas é dominada por um punhado de gigantes globais. Com a plataforma pronta e instalada, a Petrobras enfrenta uma decisão estratégica que divide economistas e gestores do setor: construir e possuir a própria plataforma ou pagar para usar uma de terceiros? Afretar, o termo técnico para alugar, parece mais simples à primeira vista. Empresas como SBM Offshore, BW Offshore e Modec constroem FPSOs e as alugam para operadoras como a Petrobras em contratos de longo prazo, geralmente de 20 a 25 anos. A vantagem do afretamento é a agilidade. Você não precisa imobilizar os 3 bilhões de reais numa construção de vários anos, nem assumir o risco de atraso em estaleiro.
A desvantagem aparece nos números operacionais. Nas plataformas próprias, o custo de extração do pré-sal é de os 3,24 por barril. Nas plataformas afretadas, esse mesmo custo sobe para os R$ 5,20 por barril, 62% mais caro. O motivo é direto. Quando a plataforma é sua, você não paga a taxa mensal de afretamento. Todo o ganho de escala e eficiência fica com a empresa. Quando você aluga, paga um valor fixo todo mês, independentemente do preço do petróleo e do volume produzido, o que pode ser útil em momentos de mercado desfavorável. Mas, no longo prazo, a matemática favorece quem possui o ativo. Um exemplo concreto ilustra bem essa tensão. A FPSO Almirante Tamandaré, afretada pela Petrobras da SBM Offshore, chegou a atingir uma produção recorde de 270 mil barris por dia em outubro de 2025, acima da sua capacidade nominal de 225 mil barris. É um resultado operacional excepcional, mas cada barril produzido ali carrega embutido o custo do afretamento, que corre independentemente de qualquer resultado. A Petrobras pagou esse custo nos meses em que o barril estava caro e produção estava alta. Pagaria o mesmo custo se o barril estivesse a uns R$ 40 e a plataforma estivesse parcialmente parada para manutenção. Em 2021, a Petrobras tinha 30 plataformas próprias e 18 afretadas no pré-sal, uma distribuição que o Sindicato dos Petroleiros e alguns economistas criticam como excessivamente dependente de terceiros, especialmente quando o custo por barril é 62% mais alto nas unidades alugadas. Mesmo sendo dona das suas plataformas, a Petrobras não escapa de uma estrutura de custos permanente e pesada. Uma FPSO não para nunca. Opera 24 horas por dia, 375 dias por ano. Cada unidade emprega diretamente centenas de trabalhadores, engenheiros, técnicos de processo, operadores de campo, médicos, mecânicos, cozinheiros, eletricistas. O regime de trabalho é de embarque por 14 a 28 dias seguidos, com folga equivalente em terra, e os salários no setor offshore são substancialmente maiores do que em operações terrestres, pelo isolamento e pelas condições físicas exigentes a bordo. Além da mão de obra, a plataforma precisa ser abastecida continuamente. Tudo o que chega a bordo, alimentos, peças de reposição, químicos para o tratamento do óleo, combustível para os geradores, materiais de manutenção, vem por helicóptero ou por navios de apoio chamados PSVs, sigla em inglês para Platform Supply Vessel. A logística é tão crítica e custosa que a Petrobras assinou, em dezembro de 2024, um contrato de 16,5 bilhões de reais para a construção de 12 navios PSV com as empresas Bram Offshore e Starnav, exclusivamente para garantir o abastecimento da frota de plataformas. É uma cadeia logística permanente, operando dia e noite, que dificilmente aparece nos noticiários, mas representa uma fatia expressiva do custo operacional total. Há ainda a manutenção do equipamento em si, que opera sob condições extremas de pressão, temperatura e corrosão marinha, em profundidades de até 2.000 metros. Turbinas, compressores, separadores de óleo e gás, bombas de injeção de água e dutos submersos precisam de manutenção preventiva contínua e, eventualmente, de paradas programadas mais longas para revisão geral. Cada parada não planejada representa dezenas de milhões de reais em produção perdida por dia. Por isso, as equipes de manutenção preditiva, que monitoram sensores e dados em tempo real para antecipar falhas, são tão valorizadas quanto as equipes de operação propriamente ditas. Somando tudo, mão de obra, logística, manutenção, energia, royalties e administração, chega-se ao que o setor chama de lifting cost, o custo total por barril extraído. No pré-sal da Petrobras, esse número ficou em R$ 4,67 por barril no início de 2026. Para entender o que isso representa, a comparação histórica é esclarecedora.
Em 2014, o mesmo indicador era de R$ 15,3 por barril. A queda de mais de 60% em pouco mais de uma década é resultado de dois fatores combinados. O primeiro é o aumento de escala. Mais petróleo produzido pela mesma infraestrutura dilui o custo fixo por unidade. O segundo é a melhora tecnológica contínua, que vai desde técnicas mais eficientes de separação de óleo e gás a bordo até a reutilização do gás associado para a geração de energia na própria plataforma, reduzindo o consumo de combustível. Hoje, o pré-sal brasileiro opera com um dos menores custos de extração do mundo, comparável às melhores operações do Oriente Médio, algo que, há 20 anos, teria soado como ficção científica para qualquer analista do setor. É nesse ponto que os números se tornam especialmente reveladores. Com o barril de petróleo sendo vendido entre 56 e os 80 reais e o custo de extração em torno de os 4,67, a margem bruta por barril ultrapassa os 65 índices. Em termos práticos, é como produzir algo que custa 25 índices e vender por 380 reais. O pré-sal já responde por cerca de 80% da produção total de óleo e gás da Petrobras. Em 2024, a produção total chegou a 2,7 milhões de barris de óleo equivalente por dia, com recordes históricos no pré-sal. O resultado financeiro consolidado desse desempenho foi um lucro líquido de 36,6 bilhões de reais, uma geração de caixa operacional de 204 bilhões, pagamento de 270 bilhões em tributos, o segundo maior valor em 10 anos, e distribuição de 102,6 bilhões em dividendos, dos quais 37,9 bilhões foram diretamente à União e ao BNDES. Cada nova plataforma que entra em operação é, portanto, uma máquina de geração de caixa que alimenta simultaneamente a empresa, o Estado e os acionistas. Com esse nível de retorno, a expansão da frota é consequência natural. A Petrobras planeja colocar 14 FPSOs em produção até 2028, sendo 11 delas até 2027. O Campo de Búzios, a 180 quilômetros da costa fluminense, em lâmina d'água de 2.000 metros, receberá 6 unidades. Quando toda essa frota estiver operando, a projeção é de 2,4 milhões de barris equivalentes por dia apenas no pré-sal, representando 78% do total da companhia. A meta do Plano Estratégico 2026-2030 é chegar a 3,1 milhões de barris equivalentes por dia em 2027, posicionando o Brasil definitivamente entre os maiores produtores globais de petróleo. Para financiar essa expansão, estão previstos os 73 bilhões de reais em exploração e produção nos próximos anos. O mecanismo é circular. As plataformas em operação geram o caixa que financia as novas, que, por sua vez, gerarão caixa para as seguintes. Os riscos, porém, são proporcionais à escala do negócio. O petróleo é uma das commodities mais voláteis do mercado financeiro global. Em 2020, chegou a ser negociado a preços negativos durante a pandemia, um evento que parecia teoricamente impossível. O modelo econômico das novas plataformas da Petrobras precisa do barril acima de os 70 reais para fechar a conta com retorno satisfatório. Abaixo disso, projetos que custaram os 3 bilhões para construir entram em zona de questionamento financeiro. Além da volatilidade de preço, há o risco de prazo. Construir FPSOs em estaleiro é uma atividade sujeita a atrasos crônicos por toda a indústria. As próprias IP-79 já sofreram revisões de cronograma, e cada mês de entrega atrasada é receita futura perdida sobre capital já comprometido. E há os riscos operacionais inerentes ao negócio: falhas de equipamento, paradas não planejadas e, nos casos mais graves, acidentes cujos custos em vidas e em reputação não em nenhuma planilha. O risco mais difícil de quantificar é o climático. Uma plataforma tem vida útil de 25 a 30 anos. Com economias globais progressivamente orientadas para fontes de energia de baixo carbono, há uma pergunta legítima sobre se ativos construídos hoje ainda estarão gerando retorno pleno em 2050.
A Petrobras reduziu em 26% a intensidade de emissões nas suas operações de exploração e produção entre 2015 e 2024, e seus campos do pré-sal já estão entre os de menor pegada de carbono por barril produzido no mundo. Mas a velocidade da transição energética é uma variável que nenhum modelo consegue prever com precisão. E essa incerteza pesa sobre decisões que envolvem décadas de horizonte e bilhões de dólares comprometidos de antemão. Além do balanço da empresa, há uma dimensão macroeconômica que raramente entra nas análises corporativas, mas que define o verdadeiro peso do setor. Os investimentos da Petrobras em 2024 sustentaram 250 mil empregos diretos e indiretos e representaram 5% de todo o investimento fixo realizado no Brasil naquele ano. Os royalties e a participação especial pagos pelos campos do pré-sal financiam educação, saúde e infraestrutura nos estados produtores, sobretudo Rio de Janeiro e Espírito Santo, que recebem parcelas significativas dessas receitas. O Fundo Social do Pré-Sal foi estruturado exatamente com o objetivo de converter riqueza mineral finita em investimento permanente em capital humano. Do ponto de vista geopolítico, o Brasil consolidou-se entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo, com presença crescente em fóruns de energia que, durante décadas, foram palco quase exclusivo do Oriente Médio e da América do Norte. A economia de possuir uma plataforma offshore da Petrobras é, no fundo, uma equação que envolve bilhões de dólares imobilizados por décadas, margens operacionais extraordinárias quando o mercado está favorável, riscos difíceis de cobrir com qualquer seguro e uma relevância macroeconômica que vai muito além do balanço de uma única empresa. O custo de entrada é de quase os 3 bilhões de reais por unidade. O custo de operação é de os 4,67 por barril extraído. A margem, quando o mercado está favorável, supera os 65 reais por barril. E o ciclo se retroalimenta. Cada plataforma que entra em operação financia a próxima, enquanto paga tributos, emprega trabalhadores e transfere dividendos para um Estado que, em larga medida, depende dessa máquina para fechar suas próprias contas. É um negócio de escala difícil de assimilar de forma intuitiva, mas os números são suficientemente claros para mostrar por que o Brasil continua apostando, sem hesitação, nos campos que ficam a 7 quilômetros abaixo do oceano.